O STF está prestes a julgar uma ação que vai impactar mais de 3 milhões de empresas e gerar uma possibilidade de crédito bilionária para quem atua em direito tributário. Esse é o tema 1067 do STF, que pode atingir empresas do lucro presumido e do lucro real e pode gerar mais de 65 bilhões em crédito. Eu vou falar no vídeo de hoje como você pode atuar com essa ação, qual é a base legal da ação, como que você realiza o cálculo, estima o valor para o teu cliente. E vou trazer casos reais que estão suspensos agora por causa do tema e mostrar como que eles evoluíram. No final, vou te mostrar como você pode cobrar honorários e dar dicas do que você não pode errar nessa ação. Primeiro, o que é esse tema 1067 do STF? Ele é um tema que ele exclui o PIS e COFINS da sua própria base de cálculo. Ele é um tema derivado daquela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Ele tem uma base legal, vou apresentar já para vocês. E é basicamente, você tira o PIS e COFINS que está por dentro, eles incidem sobre si mesmo, e faz ele ser por fora, que significa que eles não incidem sobre si mesmo. Quando você incide sobre ele mesmo, então o valor dele interfere e majora quanto você tem que pagar de tributo. Quando ele está por fora, o valor que vai dar de PIS e COFINS não majora o próprio PIS e COFINS. Talvez você não tenha entendido só com a explicação, mas eu vou te mostrar no cálculo daqui a pouco. Quem que é o potencial cliente dessa ação? Todo cliente seu de lucro presumido ou lucro real que paga PIS e COFINS, que é basicamente todo cliente seu de lucro presumido e lucro real. Como que você entra com essa ação? Você tem duas opções, ou mandado de segurança ou ação declaratória com repetição de indébito. Cada uma tem sua particularidade, mas o recomendável nesse momento em que a ação ainda está pendente de julgamento no STF é o mandado de segurança pela ausência de honorários sucumbenciais. Por que você quer ausência de honorários sucumbenciais? Porque se porventura a decisão for negativa por qualquer motivo, e a gente sabe que existem decisões políticas no STF, você está garantindo que o teu cliente não vai pagar honorários sucumbenciais. E algumas causas, o valor é milionário, milhões e milhões e milhões. Então, você paga uma sucumbência ali de 20 milhões, de 10 milhões de imposto, é 1 milhão, 2 milhões de honorários sucumbenciais. Teu cliente não vai gostar nada disso. Então, para jogar um jogo seguro aqui na advocacia, o caminho da mandado de segurança é o mais indicado nesse momento. Com isso, eu vou analisar dois casos contigo agora, que você vai entender o caso concreto, o que estava acontecendo, quais foram os pedidos e como está a ação até o determinado momento. Esse primeiro caso é uma empresa de comércio de cosméticos e assessoria logística. Eles fizeram um pedido administrativo, o PERDECOMP, e foi negado o pedido administrativo. Depois do pedido administrativo, eles impetraram um mandado de segurança pleiteando a exclusão do PIS e COFINS da sua própria base de cálculo. Para entrar com o pedido, você precisa apurar esses valores vão estar no SPED do seu cliente. Aqui no cálculo jurídico, você pode carregar o SPED, ele vai ler todos os SPEDs do seu cliente e vai dizer, isso daqui é PIS e COFINS, se eu tirar PIS e COFINS da própria base, o valor a ser restituído vai ser tanto. Então, aqui no cálculo jurídico, eu importei os SPEDs e ele me deu o resultado. Se você está fazendo a sua planilha, você vai ter que analisar os SPEDs, vai ter que analisar os códigos que indicam PIS e COFINS, vai ter o trabalho de retirar ele da base de cálculo e refazer o cálculo do PIS e COFINS. Nesse caso, primeiro que nós estamos analisando, o valor a ser restituído deu R$201 mil. A diferença de PIS foi 36 mil e de COFINS 165 mil. Já estimando os honorários de 20%, só em honorários você receberia R$40 mil nessa ação. Pois bem, com essa planilha que eu te mostrei feita, com os valores já calculados, levada ao judiciário, veio uma sentença, que a primeira sentença declarou que declara o direito à compensação e restituição dos valores indevidamente recolhidos a este fim. Mas essa sentença, infelizmente, não foi transitada em julgado e teve recurso, que veio o acórdão, e o acórdão determinou a suspensão em razão do tema 1067. Nesse momento, quando eu gravo o vídeo, o tema 1067 ainda não foi decidido pelo STF, e é o caminho natural dessas ações serem suspensos, aguardando a decisão do STF. Dessa decisão do STF, ou nós vamos ter direito à restituição desses valores, o que vai gerar mais de 65 bilhões em crédito, ou ele vai ser indeferido. Qual vai ser a decisão? Nós não sabemos nesse momento. Temos
indícios de que pode ser favorável por causa de decisões passadas que eu vou te mostrar a seguir. Mas antes eu quero te mostrar o caso 2, que é uma empresa de agronegócio, que também fizeram um pedido administrativo e foi negado, e implementaram um mandado de segurança, também pedindo a exclusão do PIS e COFINS da sua própria base de cálculo. Quero ressaltar que esses casos que eu trago aqui são casos reais de processos em andamento. Os dados estão anônimos para preservar as informações do autor, mas eles são casos reais que estão transitando no Brasil. Eu vou pegar o cálculo desse segundo caso para você dar uma olhada. Para esse segundo caso, eu também extraí os dados do SPED aqui no cálculo jurídico, então foi importado o SPED, você joga o SPED aqui e ele extrai todos os dados. Também você pode fazer manualmente. Não tem um cálculo jurídico, o que eu faço? Você vai ter que analisar o SPED na mão, vai ter que abrir o arquivo e montar uma tabelinha, fazendo a recomposição da base de cálculo, tirando o PIS e COFINS, aplicando a alíquota novamente para ver a diferença desse PIS e COFINS. No cálculo jurídico, ele já faz isso de forma automática para você, inclusive, ler o documento. E nesse segundo caso, o valor a ser restituído é R$ 327 mil. E como que está o caso hoje em dia? Primeiro, ele teve uma sentença que deferiu o pedido de tutela provisória para desobrigar o impetrante a incluir o valor que depende a título de PIS e COFINS nas bases de cálculo das vincendas contribuições em textilha. A tutela provisória é um pedido comum, mas é importante você saber que ela traz um risco ao seu cliente. Por quê? Porque nesse caso, com a tutela provisória, mas uma posterior decisão negativa do STF, o teu cliente vai ter que pagar isso que ele não estava pagando e pode vir a pagar com multa e com juros esse valor, com correção monetária, e pode ser excessivamente oneroso ao seu cliente. Então, se o pedido de tutela provisória é feita, o teu cliente precisa saber dos riscos. E eu aconselho, se essa for a atuação e a atuação que o teu cliente quer, fazer um termo explicando quais são todos os riscos e pedir a assinatura dele de anuência do risco da ação. Porque no futuro, se tiver qualquer problema, qualquer interpretação diferente, você está resguardado que orientou devidamente seu cliente e ele estava ciente do risco. No entanto, essa decisão teve recurso e do recurso veio um acórdão que determinou o sobrestamento da determinada ação, assim como a primeira. Como eu já falei para você, esse, antes do julgamento do STF, está sendo o destino comum das ações. Então, basicamente, nesse momento, você prospecta os clientes, entra com uma ação, explica que é uma tese e aguarda a definição. Tem muito advogado nesse momento que vai preferir não atuar com uma demanda que é tese. Isso pode fazer parte da estratégia do escritório, mas é importante você saber, se essa for a tua estratégia, não entrar com teses tributárias, que a partir do momento em que uma ação tributária, uma tese dessa é deferida, o mercado para você atuar já diminuiu muito. E grandes clientes muitas vezes já têm um advogado que está cuidando dessa ação. Então, você precisa saber, quando eu entro com uma tese, eu tenho o risco de não ganhar essa tese, porque é uma tese e pode não ser procedente. Ao mesmo tempo, se eu faço a captação de clientela no momento em que ainda uma tese não está consolidado, é o melhor momento para captar clientes e manter um banco de possibilidade de ganho na sua advocacia. Às vezes você consegue 100 clientes, 200 clientes antes do julgamento. Julgou? Você vai ter honorários milionários para colher no teu escritório. Se você esperar após o julgamento a concorrência por essa empresa vai ser muito, mas muito maior. O assédio tende a ser grande e os honorários tendem a ser reduzidos. Por quê? Porque primeiro virou uma certeza e segundo, está todo mundo competindo pelo mesmo cliente. Um vai falar 10%, outro 5%, 3%, 2%. É coisa de doido. Depois que a tese se consolida, os honorários tendem a diminuir muito e a competitividade aumenta bastante. Então, o melhor momento, pensando em possibilidade, pensando em atração de clientes, antes de consolidar. Depois de consolidar, você tem não uma tese, você tem uma certeza jurídica que aquilo vai ser restituído. Mas você também tem uma concorrência, não é uma, duas, três, é algumas centenas de vezes maior por aquele mesmo cliente, o que vai dificultar você ter vários clientes depois da consolidação da tese. Talvez esteja se perguntando agora, tá, Rafael, qual que é a base dessa ação? Então, a base dessa ação, eu vou colocar aqui 3 pontos principais.
Primeiro, o tema 69 do STF, que decidiu que o ICMS não compõe a base de cálculo para incidência de PIS e COFINS. Então, se o ICMS não compõe a base de cálculo para PIS e COFINS, abriu a interpretação para que vários outros impostos também não deveriam compor essa base. Junta isso com o agravo regimental número 857624. A receita bruta e faturamento são termos sinônimos e constituem na totalidade das receitas auferidas com a venda das mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços para definição de base de cálculo, para incidência do PIS e da COFINS. Então, a receita bruta e faturamento, aqui não está dizendo que o PIS e COFINS também incorporam essa base de cálculo. E daí pega o RE 574706 do Paraná, que os tributos incidentes na operação que representam receita do ente federativo não devem compor a base de cálculos do PIS e da COFINS. Aqui nós temos 3 decisões que compõem e que dão robustez à tese. Sabendo disso, o que você precisa agora é precificar o teu serviço, precificar esse serviço no seu escritório. Eu vou te dar 2 exemplos aqui que você pode seguir. O primeiro, que é honorários apenas no êxito, e o segundo, que é honorários iniciais mais êxito. Para essas causas, eu sempre prefiro, quando possível, cobrar honorários iniciais também, porque você não vai deixar todo o risco da operação para o êxito. E se não tiver êxito, você vai ter trabalhado sem ser remunerado. Então vai ter um prejuízo financeiro no teu escritório. Então quando você consegue trazer parte, nem que seja uma parte pequena, para iniciar a ação, você garante a remuneração do seu escritório. Nesse primeiro caso aqui, com o honorário só no êxito, o valor da causa deu R$201 mil. E se você cobrar 20% de honorários, você vai receber R$40 mil só do valor a ser restituído. Você ainda pode cobrar as 12 vincendas, que são as 12 depois que a decisão é tomada. Uma segunda possibilidade que você poderia executar no teu escritório é cobrar honorários menores no êxito, mas com honorários de entrada. Então, eu trago aqui o caso 2, que o advogado cobrou R$10 mil de entrada. O valor da causa, no nosso caso 2, deu R$327 mil a serem restituídos. Os honorários do êxito seriam 15%. Isso daria um total de honorários inicial mais do êxito de R$59 mil para o teu escritório de advocacia. Uma estratégia que você pode utilizar no momento de fechar o contrato é apresentar 2 formas de remuneração para o teu escritório. Uma que você cobra inicial mais êxito, um êxito menor, e outra que você cobra nada no inicial e um êxito maior. Então você pode falar, poxa, eu vou cobrar 10 mil de entrada, mas 10% no êxito. No caso que eu apresentei, 15% no êxito. Ou eu cobro 20%, 25% do êxito e não cobro nada nesse momento. É claro, você vai apresentar essas estratégias ou essas possibilidades se fizer sentido para a tua advocacia. Se você precisar e for a única ação, for poucas ações que você recebe na entrada e você ainda não tem aquele fluxo de caixa no teu escritório, você precisa atender a cobrança inicial. Talvez você possa oferecer de forma diferente. Ou você paga R$10 mil agora, mais 10% ao final, ou R$3 mil agora e 15% ao final. Então você pode dar 2 opções e as 2 opções com honorários de entrada, só que um com menos honorários de entrada. É importante você oferecer as 2 opções e sempre um com honorários maior de entrada, porque tem clientes que preferem assumir o risco, pagar mais inicialmente para ter que pagar menos ao final. E você só vai saber disso depois que você oferece as opções para o seu cliente. Tem 2 erros que a gente vê com frequência lá no suporte do cálculo jurídico de pessoas que vieram fazendo de planilha ou que trazem outras fontes de dados para comparar o nosso resultado. O primeiro que é excluir o PIS da base de cálculo do PIS e o COFINS da base de cálculo do COFINS. Não é assim o cálculo. Você exclui o PIS e COFINS, ambos da base de cálculo do PIS e ambos da base de cálculo do COFINS. Então isso dá um resultado maior de restituição. Não é um de um do outro, é ambos dos 2. E um segundo erro muito comum é usar o dado errado do SPED. Eu não sei se você já abriu um SPED, mas o SPED é um documento louco, que ele foi feito para a máquina ler e não para ser humano ler. Então, usar um número errado lá é muito fácil para o ser humano e muito difícil para a máquina. Quando a gente faz manualmente, as chances de erro são grandes. É por isso que faz sentido, vale a pena você investir numa ferramenta que vai fazer essa leitura automática para você. Então, esse é o tema 1067 do STF, exclusão do PIS e COFINS da sua própria base de cálculo. E agora, eu acredito que é o melhor momento para você aproveitar essa ação.
Aqui no YouTube do Cálculo Jurídico, a gente está fazendo uma série com diversas oportunidades jurídicas de todas as áreas do direito, assim como essa que você viu aqui. Se você quer ver outras teses e outras ações que já são procedentes ou têm grande potencial de serem procedentes, deixa um comentário dizendo qual ação você quer ver ou qual área você quer assistir aqui no Cálculo Jurídico. Se você gostou do vídeo, tá assistindo até agora, deve ter gostado, né? Curta o vídeo e se inscreve no canal. Até mais!